Agora que nós vimos ainda mais informações sobre o segundo livro do Segredo do Design dos Personagens de Shumatsu no Valkyrie, o que acha da gente falar um pouco mais daqueles personagens que participaram da segunda temporada do anime, nas rodadas 4, 5 e 6 respectivamente do Ragnarok, em 21 coisas que você não sabia sobre os personagens de Shumatsu no Valkyrie. Mas eu já adianto que nenhuma dessas opções ou detalhes que vamos apresentar vai estar em ordem cronológica ou algo parecido como ordem de batalhas. Então, tendo dito isso, a primeira coisa é sobre Raiden Tamemon, onde diz que ele se parece com um cachorro. Sim, exatamente, é isso que você ouviu. Quando eles estavam fazendo o design do Raiden, etc., eles acabaram deixando o seu rosto com alguns contornos bem grossos e escuros. Isso fez o Raiden parecer um cachorro, principalmente naquele seu cabelo mais escuro e todo esvoaçante para trás. Mas eles só acabaram percebendo esse detalhe lá na equipe do Azitica um bom tempinho depois, enquanto eles já estavam desenhando ele. Jack o Estripador é míope, ou melhor, ele possui um grau diferente no seu olho direito. Mas não falam se é um grau mais alto que o normal, se é mais baixo que o normal, ou se é miopia, astigmatismo ou coisa parecida. Mas esse também pode ser o motivo pelo qual ele só usa o seu monóculo no olho direito, que por coincidência é o mesmo olho que ele diz ter recebido um presente de Deus ou dos deuses, por causa que é o olho vermelho que consegue ver a cor de todas as outras pessoas. Então meio que os deuses acabaram dando um presente pro Jack, mas ao mesmo tempo uma punição por isso. Todas as armas são iguais, mas esse detalhe aqui é mais falando no sentido do design delas, que todas elas foram feitas da mesma maneira por meio de um modelo em 3D feito digitalmente, que provavelmente foi também de onde veio o CGI dos episódios de Shumatsu e a forma que eles foram animados para deixar a situação um pouquinho mais fácil para os desenhistas e as pessoas que animam de verdade cada episódio, do que ter que fazer isso completamente do zero. A roupa do Buda faz referência a uma Lotus, porque eu sempre achei que a saia do Buda era só alguns panos coloridos aleatórios jogados de qualquer forma, mas na verdade, além de suas cores, até o formato daquela sua saia, que é mais presa na cintura até ficar aberta, são feitas para se assemelhar com uma flor branca de lótus, e que também é a mesma flor que nós vemos nos olhos do Buda quando ele está usando a visão do futuro, ou quando temos uma cena meio focada nos olhos dele, tanto no anime quanto no mangá. O Jack tem roupas pesadas, isso porque eles quiseram deixar ele com ar de pesado e uma roupa com várias camadas pesadas para dar mais uma impressão de uma roupa de época inglesa, que também era cheia de camadas e que dava a aparência do homem ser mais pesado e também às vezes mais forte. O Zero Fuku ainda tinha sorte, isso mesmo, mas essa sorte que eu tô falando é lá naquela época em que ele já estava na forma de Deus do Infortúnio ou Deus da Miséria, como gostamos de falar, porque sempre em um de seus dedos da mão e do pé, uma das unhas é pintada de branco, e acabaram revelando que esse pequeno detalhe é feito para representar que o pequeno Zero ainda tinha um mini resquício de sorte sobrando lá no seu corpo e que não era somente infortúnio ou coisas ruins. O próximo meio que conta como duas curiosidades ao mesmo tempo, porque são de dois personagens. Jack e Buda são feitos em partes, onde uma pessoa costuma desenhar a cabeça, cabelo e todas as características faciais de um personagem, enquanto o outro cuida do corpo e das roupas deles. E que esse talvez seja o motivo pelo qual em certas cenas aqui e ali, o rosto deles acabe parecendo diferente ou estranho em outros capítulos. Além de que, a arte de algumas batalhas costuma mudar em certas rodadas, ou talvez em cada capítulo de um para outro. O design original do Jack. O design dele antes era bem diferente do que a gente estava esperando, mas somente em certos trechos e detalhes dele,
com a capa dele, que ao invés de ser vermelho vinho como estamos acostumados, era preto bem escuro, meio que para se esconder na escuridão de Londres, e o cabelo dele ainda mais curto, como se fosse mais ou menos um corte bem atual. Porque pelo menos eu não acho que naquela época que o Jack viveu, costumava ter um cabelo tão longo, entre aspas, como ele tem no design. E ele também tinha somente uma bolsa em sua cintura. Que coincidência, essa bolsa faz parte do próximo detalhe também, que não deveria ter duas bolsas com o Jack. Isso realmente aconteceu, porque um dos artistas ficou tão animado com o design do Jack que quis adicionar uma daquelas bolsas em cada lado do seu corpo, que até parecia desnecessário, já que esse não era o original que eles queriam desde aquele pequeno esboço, mas sem aquelas suas duas bolsas, que ele tira suas armas infinitas e coisas infinitas, provavelmente não teríamos aquelas cenas de batalha do Jack com várias facas ou várias armas ao mesmo tempo, porque eu acho que assim seria um pouco mais difícil. E também agora falaremos do Hércules. A sua tatuagem tem um desenho. Isso que eu sempre pensei, que aquela tatuagem que o Hércules tem era de um formato aleatório e que também tinha desenhos aleatórios e detalhes diferentes. Mas na verdade, aquilo ali é a imagem de um leão vermelho. E quanto mais a tatuagem do Hércules cresce, faz a representação de que ele está devorando o corpo do Hércules enquanto ele está usando seus poderes. Ao mesmo tempo, quando está na forma Cerberus, que quase consome todo o seu corpo. E inclusive nessa outra forma do Cerberus tem o detalhe dos buracos no corpo do Hércules, que não foram colocados ali aleatoriamente, só para tentar colocar uns detalhes a mais ou destaque no novo design do Hércules que ninguém sabia. Mas sim, aqueles buracos foram feitos para representar a mordida que as 3 cabeças do Cerberus deram no corpo dele na hora que a transformação ia acontecer e ele invocou todos eles lá do Helheim. Querendo ou não, foi algo esperto, porque os deuses, mesmo sendo criaturas divinas, não se regeneram assim tão rápido no momento em que eles foram perfurados pelos dentes de uma criatura mitológica. Buda não usa roupa de baixo, que um dos artistas do Buda disse que recebeu a pergunta do que ele faria com a parte de baixo, entre aspas, da roupa do Buda, mas mencionou que o deus em si não usa nenhuma roupa lá e que só vai cobrir de alguma forma ali embaixo. E inclusive esse detalhe veio junto com uma foto do Buda completamente nu, isso eu achei maravilhoso. O desenho original do Buda. Todos sabemos que na blusa do Buda tem um desenho de um coelho usando um tapa-olho, onde o nome dele especificamente é o Uza-chan. E atualmente tem outro coelho que fica com os olhos fechados, chamado Oyasumi. E isso foi um pedido para terem colocado esses 2 desenhos na roupa dele de uma forma que ele parecesse ter um estilo um pouco mais jogado. Mas você sabia que originalmente na blusa do Buda era para ter uma estátua de Nyorai, que para quem não conhece essa palavra é especificamente a estátua do Buda na vida real. Mas eu achei que o coelho foi uma escolha bem melhor do que o original, já que me lembra aquela cena onde o próprio Sakata Kintoki estava fazendo referência à sua própria mitologia, quando os deu os doces para o Buda, que tinham seu desenho ali no centro. Meio que a blusa do Buda se tornaria uma referência dessas se ele tivesse ficado com o design original. O Jack foi muito problemático. Isso porque o seu design em específico foi muito mais complicado que todos os outros do Shumatsu, por conta da enorme quantidade de detalhes que ele tinha em todo o seu personagem, tanto nas roupas como em acessórios e principalmente no seu chapéu, que tinha até bordados. E eu só fico imaginando o trabalho que os coitados dos artistas tiveram para fazer tudo isso tão perfeitamente, incluindo no spin-off. E o último detalhe do Raiden Tamemon é a sua mudança de corpo, onde quando ele remove todos os cinzelos e ele precisa da ajuda da Valkyria Trude para conter todos os seus músculos, eles ficam menores e mais comprimidos no seu corpo. Além de que,
ele recebe ainda mais tatuagens vermelhas, como se fosse a própria Volund crescendo no seu corpo e mantendo tudo em controle. Mas essa forma dele ficando mais magra até me lembra um pouco o Zeus na forma Adamas, onde os músculos dele, além de ficarem gigantes, eles ficam mais comprimidos para poder deixar a força mais presa num lugar só. Por isso que ele tem aquele golpe chamado de um hit kill, porque toda a força daquele corpo enorme está contido na forma Adamas. A Trude seria uma gigante, porque não sei se vocês se lembram muito bem, mas lá no capítulo 3 de Shumatsu no Valkyrie, quando as Valkyrias foram apresentadas pela primeira vez, a Trude era simplesmente enorme, com um corpo maior do que todas as outras, e inclusive uma Valkyria como a Hillock naquele tamanho cabia na palma da sua mão facilmente e ainda sobrava muito mais espaço. Mas obviamente, quando a gente vê a Batalha do Raiden, o tamanho dela mudou drasticamente e ficou bem menor do que esperávamos. Mas do mesmo jeito, não sabemos direito por que eles mudaram o tamanho da Trude ou por que deixaram ela menor, já que infelizmente, esse livro no qual estamos baseando o vídeo não está 100% traduzido ainda, nós pegamos pequenas partes. Mas mesmo a Trude sendo rebaixada, até agora, ela continua sendo a personagem mais alta da obra que foi apresentada, sendo bem mais alta que o Raiden, que tem 2,20 metros, um verdadeiro titã. Mesmo estilo de luvas. Jack e Hillock compartilham também a Volund, mas todos nós sabemos disso. Só que também tem algo em comum nos dois nos seus designs, que são as luvas, que estão no estilo Frek-chan, que é praticamente aquela luvinha que tem quase um botão na sua ponta e não é assim tão longa quanto outras que conhecemos de tempos antigos. Hillock gosta de decorar interiores. Isso basicamente é um hobby da Hillock, onde ela gosta de decorar os lugares com o seu estilo, que é de todo fofo e princesinha, e também o completo oposto da sua personalidade, assim como ela ama bichos de pelúcias, que é algo bem notório quando nós vemos o quarto dela, onde costuma ficar, todo decorado, fofinho e cheio de bichos de pelúcia. E finalmente, o número 21 da nossa lista, o Jack mudou. Mas não em questão que vocês devem estar pensando, como nós mencionamos que o Jack é mais bonzinho entre aspas no spin-off, mas sim uma parte do seu design onde eu tenho certeza que vocês nem perceberam. Onde a pessoa que desenhou ele lá na quarta rodada acabou desenhando ele mais uma vez lá no spin-off, correto? Mas ele acabou errando o cabelo do Jack, porque ele meio que esqueceu como que era a base do personagem, então deixou o cabelo do assassino sem querer um pouco mais longo no spin-off, onde dá pra ver isso notoriamente se você perceber algumas cenas sendo comparadas com o próprio mangá lá na quarta rodada. Mas sendo bem sincera, eu achei muito melhor o cabelo dele um pouco mais longo do que quando ele foi apresentado. E essas foram todas as 21 coisas que você não sabia sobre os personagens de Shumatsu no Valkyrie. E deixe nos comentários se você quer ver mais coisa do design dos personagens, que nós iremos trazer assim que sair toda a tradução daquele livro extra, e também um pequeno vídeo a mais sobre a altura dos personagens que foi divulgada nesses livros. Mas nós iremos deixar isso para depois, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que fiquem com a gente um pouquinho mais se inscrevendo no canal. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Yamado, Cherryland Zero, Vianney Zutiha, Felipe Silva, Canibal Vegano Trupe, Marco Venâncio Casimiro, Kian Uchiha 2.0, Nagati, Beuzinho, WLV, Gustavo Rodrigues, Big Burger, Alexandre Félix, Nico Crazy, Darkness, Otávio Araújo, Yuri Pérez Ponti, JV Silva e Ratanael.